Olá a todos, meu nome é Cícero Bezerra de Veneza, sou pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Estou aqui para apresentar os resultados do projeto da Demanda Universal FAPEMIG. O título do trabalho é Caracterização de Genótipo de Sorgo e Estudo da Herança para a Resistência a Pulgão do Sorgo Melanaph sorgo. O pulgão do sorgo hoje é uma das principais pragas da cultura do sorgo. Ele ataca em todas as regiões do Brasil, ele ataca a planta de sorgo, sugando e comprometendo os rendimentos, né? Como não existe, então, inseticidas registrados para controle, para o manejo dessa praga, então optamos por tentar buscar fontes de resistência e entender a resistência genética ao pulgão. O pulgão ele tem um hábito alimentar, ele suga a seiva, ele também causa doenças, né, porque ele cria uma fumagina e essa fumagina acaba dando fungo, prejudicando também a fotossíntese da planta. Então, além dele sugar a planta, ele acaba também sendo, causando depois, vendo outras doenças, como fungos na planta. Já existe descrita na literatura em resistência de cultivares para esse pulgão em outros países, então nós buscamos então essas fontes de resistência e também ver o que nós temos aqui no Brasil de resistência a esse sorgo. Avaliamos um número enorme de genótipos, avaliamos mais de 200 genótipos e chegamos a essas quatro fontes de resistência: TX2783, TAN428, SC110 e SC170. Como a fonte de resistência TX2783 já é descrita na literatura como funcionando para resistência em outros países, nós optamos por avaliar ela para entendermos a herança dessa fonte de resistência. Então, ela foi cruzada com uma fonte de suscetibilidade, uma linhagem elite TMXS 1111, e foi avaliada então as suas gerações. Então, como que isso é feito? Nós pegamos então plantas do pai 1, pai 2, F1, F2, reto cruzamento 1, reto cruzamento 2 e reto cruzamento 3. Então, obtivemos todas essas gerações e a partir daí, então, a gente passou a fazer a infestação para a gente entender quem que é resistente, quem que é tolerante. Baseado nisso, nós utilizamos uma escala de notas de 1 a 6, em que 1 significa que a planta está pouco infestada e 6 seria uma planta já morta. Aí nessa figura do centro aí, né, vocês podem ver como é que foi a infestação. Uma partezinha da planta, com vários pulgões é colocado, né, a parte da folha é colocada na planta. E do lado direito vocês conseguem ver uma planta já infestada por pulgão. Através, então, do teste Q quadrado, a gente avalia o que é as hipóteses, o que é esperado. Por exemplo, uma segregação 3:1, uma geração F2, significa que é um gene que controla essa resistência. Então, optamos por fazer a nota de 1 a 6, a nota de 1 a 3 seriam resistentes e acima de 3 seriam suscetíveis, uma planta suscetível. Aqui, então, estão os resultados. Vocês podem ver que de 40 plantas avaliadas para o TX2783, nós tivemos 39 plantas resistentes, portanto, a gente confirmou que essa linhagem ela é resistente. Da mesma forma, nós fizemos para a linhagem Elite. Vocês vejam que dos QMSXS 1111, apenas uma planta foi resistente, mostrando então que os pais são bastante contrastantes. A partir daí, nós obtivemos a geração F1, em que deu grande parte das 16 plantas estudadas, elas foram tolerantes, então mostra que essa resistência é de dominância, né, dominância completa, e avaliamos o F2. Nós testamos uma segregação de 3:1 nessa geração F2 e deu exatamente uma segregação esperada de 3:1, 182 plantas resistentes e 58 plantas suscetíveis, mostrando então que essa resistência é uma resistência monogênica ou de poucos genes, dessa fonte de resistência 2783, podendo então ser utilizada mais facilmente trabalhada nos programas de melhoramento. Também nós avaliamos as gerações reto cruzamento 1, reto cruzamento 2, todos deram uma segregação mostrando ser um gene só de dominância. Então isso é muito interessante, porque isso facilita na hora de trabalhar. Essas fontes de resistência foram mostradas, essas quatro fontes de resistência, nós temos ela na Embrapa, então qualquer programa de melhoramento de Minas Gerais que precise dessas fontes de resistência, nós poderemos passar essas fontes de resistência para que elas possam ser trabalhadas e assim a gente reduzir um pouco
a aplicação de inseticidas na lavoura. Como resultados, então, nós concluímos que a herança da resistência ao pulgão no sorgo ele é do tipo monogênica e que a interação é alélica e de dominância. Então, são poucos genes que atacam, que o manejo, são poucos genes que controlam a resistência ao pulgão no sorgo. Obrigado.